Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E nós estamos aqui nessa linda manhã de terça-feira, né, para mais uma disciplina. Hoje nós temos três, né? Matemática, daqui a pouquinho geografia e ainda temos a aula de inglês, né? É isso, hoje temos três aulas, né? Ontem também nós tivemos três. Só que ontem a aula de produção é junto com a de português, mas não deixa de ser três também, né? Hoje são separadas. Tem a matemática, tem a geografia e tem a de inglês. Essa semana nós temos um aniversariante também. Só que ele vai aniversariar no sábado. Quem será, hein? Sexta-feira eu conto para vocês, tá bom? Quem é o aniversariante dessa semana? Quem será o aniversariante dessa semana, hein? Tá fazendo aniversário no sábado, viu? Então se preparem aí para dar os parabéns do aniversariante, que eu não vou falar o nome hoje. Só sexta-feira, tá bom? Bom, vamos lá. Livro de matemática na mão. Livro de matemática na mão. Nós vamos abrir na página 96. Aliás, nem abram agora não, tá bom? Vamos primeiro para o slide. Por quê, tia? Porque essa aula, propriedades da multiplicação, ela está dividida em duas partes, porque é um assunto que precisa de duas partes. É preciso que você memorize as propriedades da multiplicação. Vocês lembram que nós tivemos as propriedades da adição? Pronto. Então, é mais ou menos isso. Eu preciso que você tenha uma atenção maior. Então, a tia dividiu essa aula em duas partes. Hoje eu vou falar sobre o slide e vou dar algumas páginas de atividades. Quando for na quinta-feira, a gente faz a leitura do livro e termina as atividades com outras páginas, ok? Tudo bem assim? Então, vamos lá. Vamos começar pelo slide, né? Então, nós temos aqui propriedades da multiplicação. Então, vamos saber um pouquinho o que que muda, como que é diferente a multiplicação da adição. É diferente, mas é até bem parecida, viu, meus amores? Vamos lá. As propriedades da multiplicação podem ser encontradas nos conjuntos numéricos que estudamos em todo o ensino primário. Na multiplicação, temos propriedade comutativa, propriedade associativa, propriedade distributiva, elemento neutro e elemento inverso. Claro que nós vamos utilizar aqui na nossa aula só a comutativa, associativa, distributiva e elemento neutro, não é isso? Deixa eu conferir aqui na página 96, que são somente esses que nós vamos utilizar no quarto ano. Será que hein? Lá na página 96, é isso mesmo, associativa, comutativa, fechamento e distributivo e elemento neutro, tá bom? Vamos lá. Conceitos e propriedades da multiplicação. Sabemos que a multiplicação é nada mais que a realização de somas sucessivas. Por exemplo, quando multiplicamos 3 vezes o 5, é o mesmo que somar 3 por si mesmo 5 vezes. Isso nós aprendemos nas aulas anteriores, né, meus amores? 3 vezes 5 é o mesmo que somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3 5 vezes, né? Então, nós temos aqui o exemplo. 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 15. 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Porque aqui é 3 vezes o 5 e aqui é 5 vezes o 3. A ordem dos fatores não altera o produto.
Dessa forma, 3 vezes o 5 é igual a 15. Mas veja que ao realizar esse processo, nem sempre é o melhor caminho. Experimente calcular 3 vezes 8 utilizando esse método. Claro que não é uma tarefa impossível, somente bastante complicada. Então, 3 vezes 5, 3 mais 3 mais 3 mais 3 é simples, mas quando os números começam a aumentar, essa conta fica cada vez mais complicada. Impossível? Não, mas bem complicada. Então, por isso a multiplicação veio para simplificar a adição. Veremos a seguir algumas propriedades que facilitam esse processo. Essas propriedades são todas provenientes da propriedade da adição. Então, elas são muito parecidas com aquelas que vocês aprenderam, né, no bimestre passado. Então, nós vamos pensar aqui que ela é bem parecida da adição, que vai mudar algumas coisinhas bem simples, mas quem aprendeu as propriedades lá da adição vai ter muita facilidade na hora dessa da multiplicação. A multiplicação satisfaz a comutativa, isso é, dados dois números reais A e B, podemos multiplicá-los na ordem que bem entendermos. O resultado sempre será o mesmo. Podemos escrever tal propriedade da seguinte maneira: A vezes B igual a B vezes A. Exemplo, observe a multiplicação. 5 vezes 4 e a multiplicação 4 vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. Essa propriedade é herdada da adição, uma vez que a operação de multiplicação é nada mais que somas sucessivas do mesmo número. Então, a propriedade comutativa é o quê? É isso, ó, quando a gente pode alterar os fatores que não vai alterar o produto. Então, quando eu falar o que é propriedade comutativa, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, troquei aqui, ó, e vai dar o mesmo resultado. Como é o nome dessa propriedade? Comutativa, ok? Quando eu altero os fatores, e isso não vai alterar o produto. Comutativa. Vamos para a propriedade associativa. A propriedade associativa da multiplicação diz-nos que, na multiplicação de 3 números, podemos escolher a ordem dos produtos. De modo geral, podemos representar essa propriedade assim, ó. A vezes B vezes C igual a A vezes B vezes C. Exemplo, observe. Agora vamos tirar as letras e colocar os números. 3 vezes 5 vezes 2 igual a 15. Não, 3 vezes 5 vezes 2 igual a 15 vezes 2 igual a 30. Onde que eu tirei esse 15 aqui? Dessa associação aqui, ó. 3 vezes 5. Como é de uma associação, o nome é associativa. Então, por outro lado, se eu fizer 13 vezes 5 vezes 2, dá igual a 3 vezes 10, que dá igual a 30. Ou seja, se eu posso escolher qualquer uma, eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. 3 algarismos para resolver. Se eu posso escolher associar ele ou 3 vezes 5 ou 5 vezes 2, significa que ela é associativa. Eu estou falando da propriedade associativa. Não é isso? Pronto, eu estou falando da propriedade associativa. Note que podemos multiplicar qualquer um dos fatores primeiro, que o resultado final ainda se mantém. Agora, vamos para a propriedade distributiva. Como que é a propriedade distributiva? Na multiplicação, podemos distribuir o produto. Isso ocorre quando vamos multiplicar um número por uma soma. Aí eu tenho um exemplo aqui com letras. A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Considere a seguinte multiplicação. Vamos trocar essas letras por número. 3 vezes 5 mais 4. Por um lado, temos 3 vezes 5 mais 4. 3 vezes 5 mais 4, 9. 3 vezes 9, 27.
Por outro, podemos realizar a distributividade, que consiste na multiplicação do número fora do parênteses por cada termo da soma. Logo, temos 3 vezes 5 mais 4. Então, 3 vezes 5 mais 3 vezes 4. Eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 5, que dá 15. Depois, 3 vezes 4, que dá 12. 15 mais 12, 27. Veja aqui, 3 vezes 5 mais 4 é igual a 3 vezes 5 mais 3 vezes 4. Então, a essa propriedade, a esse jeito aí de multiplicar, nós damos a ele o nome de distributiva, certo? Viu como é que eu fiz? Ó, 3 vezes 5 e depois 3 vezes 4. Distributiva, eu distribuí o número. Elemento neutro é aquele, ao ser operado com qualquer outro número, mantém como resultado o número com que ele foi operado. No caso da multiplicação, o elemento neutro é o número 1, ou seja, A vezes 1 igual a A. Qualquer número que for vezes 1 é igual a ele mesmo. Eu dei esse exemplo na nossa videoaula, dei esse exemplo na sala de aula, e nós temos aqui alguns exemplos, ó. 2 vezes 1, 2. 309 vezes 1, 309. 1000 vezes 1, 1000. Qualquer número vezes o 1, qualquer número vezes o 1 é ele mesmo. Se eu tiver 500 vezes 1, 500. Se eu tiver 490 vezes 1, 490. Então, o elemento neutro da multiplicação é ele mesmo. Entenderam? Muito bem. Então, ó, aqui nós temos os exemplos. Vamos recapitular aqui. Comutativa. O que é a propriedade comutativa? Presta atenção só nessa parte aqui de baixo, ó. É quando eu tenho 5 vezes 4 igual a 20, ou eu troco aqui as parcelas, 4 vezes 5 igual a 20. Tá vendo? Essa é a comutativa. Associativa, quando eu pego aqui, ó, 3 vezes 5 vezes 2, que vai ser a mesma coisa que 15 vezes 2, que eu junto aqui, eu associei, ó. Eu tá aqui entre parênteses e eu associei. Aí ela se chama associativa. A distributiva é como? Quando eu distribuo. Eu faço 13 vezes 5, aqui, ó, embaixo. 3 vezes 5, depois o 3 vezes o 4. Dessa forma aqui, ó. 3 vezes 5, 3 vezes 4. 3 vezes 5 mais 4. Como que eu faço? 3 vezes o 5 mais 3 vezes o 4. 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 4, 12, igual a 27. Essa é a distributiva, que eu distribuí o número para me poder fazer a multiplicação. E nós temos o elemento neutro, que é vezes 1. Todo número que for vezes 1 é ele mesmo. 2.000 vezes 1, 2.000. Ficou claro essa parte aqui? Ficou claro essa parte de entender? E, aliás, é muito parecido, como eu disse no começo, da adição, né? Nós não vamos resolver essas atividades todas nessa aula. Nós vamos resolver apenas a página 97, vou colocar aqui, dar um exemplo, né? 97 e 98. Na página 97, abram aí o livro na página 97. Nós temos assim, ó, na primeira questão. Relacione o nome da propriedade indicada em cada multiplicação. Aí você vai ver, na letra A, 9 vezes 3 é igual a 3 vezes 9. Olha aí. Acabei de falar qual o nome dessa propriedade. Quando se altera os fatores, mas não se altera o produto. Eu alterei, ó, 9 vezes 3, depois ficou 3 vezes 9. Qual o nome dessa propriedade? Acabei de falar aí para vocês, né?
Depois, na letra B. Na letra B, nós temos 3 vezes 9 entre parênteses, vezes 2. É igual a 3 vezes o 9 vezes 2. Olha aí, quando eu tenho que utilizar, associar o parênteses, o que é que eu faço? Como é o nome dessa que eu preciso associar o que está dentro do parênteses? Muito simples. Na letra C, 7 vezes 1 igual a 7. Essa daí é mais fácil ainda. Eu acho que é aquela que ninguém vai errar. E na letra D, 4 é igual a 3 mais 8 igual a 4 vezes 3 mais 4 vezes 8. Eu saí distribuindo os meus fatores. Como que é o nome dessa que eu saí distribuindo os fatores? Muito simples, né? Vamos lá. Questão número 2. Usando a propriedade distributiva, calcule o resultado. Como eu aprendi como que é a forma de distribuir. Eu tenho que pegar o meu número que está fora e fazer com cada um que está dentro do parênteses para me obter o resultado. Como é que eu faço? Vou dar um exemplo aí para vocês, ó. Na letra A, 2 vezes, aí tem um parênteses, 20 mais 30 mais 80. O que eu vou fazer? Vou dar a dica só na letra A para que vocês possam fazer as outras. 2 vezes 20, aí você escreve lá o resultado. Mais, pega de novo 2, ó, 2 vezes 30, mais 2 vezes 80. Depois vai somar os 3 resultados que deu e aquele resultado final é o resultado dessa questão na letra A. 2 vezes 20, depois eu faço 2 vezes 30, depois eu faço 2 vezes 80. O que eu vou conservar são os sinais de adição, sinal de mais, ok? Vamos lá, na questão número 3. Marque a afirmativa correta. O multiplicando e o multiplicador são fatores da multiplicação. É verdadeiro ou falso? Vocês aprenderam qual o nome dos fatores da multiplicação. Falei nas aulas passadas. Multiplicando, multiplicador, produto. Multiplicando, multiplicador, produto. Então, o multiplicando e o multiplicador são fatores da multiplicação? Sim ou não? Se for sim, você vai marcar o X. Se não for, vai deixar em branco. Ou um é o elemento neutro da adição? Lembra que nós fizemos o elemento neutro da adição? O elemento neutro era o 1? Da multiplicação, eu acabei de aprender que é. E da adição? É ou não? Em toda multiplicação por zero, o produto é igual a zero? O que vocês acham? Toda vez que eu multiplico por zero, dá o número zero? Sim ou não? E a última, na propriedade de fechamento, o produto de dois números naturais é sempre um número neutro. Sim ou não? Questão número 4. Aplique a propriedade que se pede. Então, na número 4, você vai fazer todas essas multiplicações que está aí se tornarem comutativa. Vou dar um exemplo aqui na primeira, tá? Letra A, 12 vezes 15. Quanto que é 12 vezes 15? Aí, 180. O que você vai fazer? Vai fazer o inverso, né? A propriedade comutativa, 15 vezes 12. Quanto é que dá? 15 vezes 12, 180. Pronto, é só trocar as parcelas, elas são comutativas. Na propriedade associativa, lá embaixo, questão letra A, 7 vezes 4 vezes 2. O que você vai fazer, associativo? Você vai colocar os parênteses, tá? Para resolver o que está no parênteses primeiro. Isso é associar, por isso ela é associativa. Por enquanto, só a página 97 e 98, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Nós temos aí essa videoaula, que ela foi da página 96, e nós temos, então, as atividades nas páginas 97 e 98. Quinta-feira, nós voltamos a falar sobre propriedades da multiplicação, parecida com a da adição, mas não tão parecidas assim, né? Até porque tem umas pegadinhas aí nessas questões, viu? Cuidado, vamos prestar atenção na hora de responder, marcar o X
na verdadeira, viu? Bom, vou ficando por aqui. Grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!